paz, meus queridos! Com imensa alegria, nós vamos iniciar mais um momento de meditação, mais um momento para refletirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje, e que sem dúvida é algo muito especial. Através das parábolas, o Senhor tem falado há muito tempo com o seu povo, e hoje não é diferente conosco. Hoje o Senhor vai nos ajudar, através das palavras, a refletir. Nós vamos usar a palavra o grão de mostarda e o fermento, que está em Mateus 13, de 31 a 33. Mateus 13, de 31 a 33, que nos diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou no campo. Embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino do céu é como um fermento, que uma mulher pegou e escolheu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos compreender o que essa semente de mostarda tem a nos ensinar. Aqui ele diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que ainda pequeno, se torna uma árvore tão frondosa. Por que será que o Senhor escolheu justamente o grão de mostarda? Para falar do seu reino, para exemplificar para nós o que é o seu reino. Primeira coisa, porque o grão de mostarda, ele se faz o menor de todas as sementes. E assim também é o reino de Deus. Só os pequenos, só os humildes são capazes de compreender, são capazes de viver o seu reino. Essa árvore, ela se torna uma árvore frondosa e grande, mesmo como uma semente tão pequena. E isso para nós, o que tem a nos dizer, gente, pessoal? Quanto menor talvez for a nossa atitude diante ao mundo, mas maior são os nossos frutos. Quanto mais humildes nós formos, quanto mais sinceros, quanto mais dóceis nós formos, maior sem dúvida vai ser os nossos frutos. Esse grão de mostarda, ele se torna no futuro uma árvore alta, com ramos fortes e com frutos abundantes. Quantas vezes nós buscamos nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na humanidade, nós procuramos pessoas talvez fortes, pessoas capazes de nos dar apoio, capazes de perdoar, de amar. Quantas vezes nós procuramos pessoas com bons frutos, com palavras agradáveis, com conforto, pessoas que muitas vezes nos apontam o caminho. E nós temos encontrado esse tipo de pessoa? Eu creio que não. Tem sido cada vez mais escasso e mais difícil encontrarmos pessoas assim, com atitudes pequenas, talvez que não tenham tanto destaque na sociedade, grandes salários, mas que em si a sua essência é uma essência boa, suas palavras são boas, são pessoas fortes. A proposta do Senhor para nós hoje é que nós sejamos assim. Esse é o convite de Deus para nós. Não importa quanto você ganha, não importa o cargo que você exerce, não importa, mas sim aquilo que você é, aquilo que você traz consigo. O quanto nós podemos e conseguimos ser humildes, o quanto nós podemos perdoar. E não se esqueçam, meus queridos, são as pequenas atitudes, são as pequenas coisas que fazem de nós pessoas fortes e com bons frutos a oferecer. O reino de Deus, aqui nós entendemos que muito mais do que esperarmos o reino após a nossa morte, mas muito mais ousado, que nós tenhamos coragem de viver o reino na nossa vida. Quantas vezes nós vivemos verdadeiros infernos onde nós estamos inseridos, ou na nossa casa, no nosso trabalho, e muitas das vezes o triste é que nós criamos esse inferno. Nós não nos esforçamos para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida cotidiana. Porque nós sempre começamos pelo que é maior. Esquecemos das pequenas atitudes, das pequenas decisões, do optar por Cristo e ser semelhante a Ele. É isso que faz de nós diferentes. Nós não podemos, em nenhum momento, deixarmos de ser grandes diante de Deus. Só que tem um porém. Para sermos grandes diante de Deus,
Nós precisamos ser pequenos diante aos homens, porque os princípios que Deus propõe são diferentes dos princípios dos homens. Em contrapartida, e na sequência, a palavra vem nos contar a parábola do fermento, que uma mulher pegou e escondeu 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. É sempre tão pouco, esse fermento é tão pouco diante a quantidade da massa e das suas misturas, e o fermento é tão pouca quantidade, e faz crescer a massa, e faz a massa se desenvolver. O fermento nada mais é do que a força misteriosa. E qual deve ser a nossa força misteriosa, capaz de nos fazer suportar as tribulações, capaz de nos fazer perdoar? Meus queridos, essa força misteriosa, capaz de fazer transformar a nossa história, a nossa vida, é a nossa fé em Cristo. É a nossa confiança no Senhor. É o quanto nós entregamos a nossa vida a Deus. Esse tanto é o que vai fazer nos crescer, é o que vai nos fazer amadurecer. A fé, ela é capaz de transformar a nossa história, porque é nela que nós depositamos todas as nossas forças. E onde está a sua fé? Qual é o fermento da sua vida? Entendendo que o fermento da nossa vida deve ser Jesus Cristo. Porque se o nosso fermento for as coisas do mundo, nós estamos correndo um sério risco, porque o mundo é arrogante e soberbo. Mas nós precisamos ser esse fermento. É para você que o Senhor diz hoje, é para mim. Ele convida cada um de nós a sermos esse fermento na sociedade, a fazer crescer o amor onde nós estamos, a fazer multiplicar o perdão, o testemunho. Talvez pareça tão difícil para nós todas essas coisas, mas só uma coisa nos é necessário. Nós precisamos fazer Cristo e seus ensinamentos ser grande no nosso meio, porque é Ele o caminho, é Ele o modelo. A partir de nós tudo é mais difícil, mas a partir deles, meus queridos, tudo é mais fácil. Ele deve ser a projeção da nossa vida. Ele deve ser o fermento da nossa vida, para que assim nós possamos transformar nosso coração e também a sociedade e também a realidade a qual nós estamos inseridos. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor hoje tem uma proposta muito grande para nós, porém, uma proposta capaz de ressignificar a nossa história. Esse é o grande convite para você. Aceite Cristo como fermento da sua vida e se torne, cada dia mais, uma semente pequena como essa mostarda. E juntando essa semente pequenininha com esse fermento poderoso que é Cristo, quanta coisa, meus queridos, nós podemos realizar. Essa é a palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima reflexão.